Olá, pessoal, esse é mais um Fala Carlão, sempre na prateleira de cima do agronegócio brasileiro. A gente está na Semana da Nutrição Animal, é a semana que promete uma barbaridade. A gente tem a quantidade de gente da prateleira de cima que está aqui, é impressionante. Hoje eu vou falar com o professor Pietro Baruzelli. O professor Pietro Baruzelli, conhecido nacional e internacionalmente quando o assunto é eficiência reprodutiva, esse tipo de análise. Ele é formado lá na Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, médico veterinário, fez mestrado e doutorado aqui na USP, atualmente é professor aqui na nossa gloriosa USP. Muito obrigado pela sua presença aqui, professor. Eu que agradeço, Carlão, e mais uma vez um prazer participar do seu programa. Escuta, vamos fazer o seguinte, o senhor fala tudo que eu falei de errado aí, corrige essas coisas aqui, conta um pouquinho aí, o senhor nasceu aonde, o senhor veio da onde, esse sobrenome, eu imagino que é Baruzelli, deve ser um sobrenome italiano, como é que é essa história? Conta um pouquinho da sua história para nós aí. Não, sou brasileiro de Araçatuba, e de origem italiana, mas nascido em Araçatuba, certo? Meu avô sempre foi pecuarista, trabalhando na região ali de Araçatuba, abrindo fazendas, e sempre gostei dessa parte, trabalhei sempre com a possibilidade de fazer veterinária, fiz veterinária, e estamos aí há 35 anos já atuando nessa área, desenvolvendo pesquisas, né? Minha especialidade é eficiência reprodutiva, manejo reprodutivo, certo? E estamos tentando colaborar um pouquinho com informações em ciência. Eu trabalho na parte de pesquisa e mais uma pesquisa aplicada, sempre voltada aí à realidade das fazendas brasileiras. Vai ser um prazer a gente tentar discutir um pouquinho sobre isso. Maravilha. Eu queria lembrar vocês que essa Semana da Nutrição Animal aqui no nosso programa Fala Carlão é um oferecimento, um apoio institucional da Asbram, que é a Associação Brasileira das Indústrias de Suplementos Minerais, tem o patrocínio da revista Agro Revenda, a nossa plataforma Agro Revenda, tem um site, o canal no YouTube, o canal Agro Revenda, tem o nosso papo de prateleira, enfim, é uma semana que a gente vai debater muito aqui a nutrição animal. E o professor, como o assunto é eficiência reprodutiva, e eficiência reprodutiva e nutrição, existe uma interação aí nesses dois temas, e eu gostaria que o senhor começasse falando um pouquinho qual é essa interação, professor. Exatamente, Carlão. Um dos fatores que mais interferem na eficiência reprodutiva, sem dúvidas, é uma questão multifatorial, mas um dos fatores que mais pesam na eficiência reprodutiva é a nutrição, certo? O status nutricional das matrizes no momento da reprodução. E todos sabemos que isso realmente pesa, certo, na hora da eficiência dos programas reprodutivos. Então, desde a condição corporal desses animais, desde a nutrição bem adequada, mesmo que seja em pastagens, desde a mineralização ou de uma suplementação proteica e energética, todos esses fatores hoje estão sendo bem estudados pela ciência e hoje já existem pacotes tecnológicos interessantes e importantes para que o criador fique atento, para poder melhorar a eficiência reprodutiva, que, infelizmente, no Brasil, ela ainda é baixa, certo? E ela é baixa e ela é negligenciada, porque se nós pegarmos o Brasil como um todo, 20% do solo brasileiro é utilizado para as pastagens, para a pecuária brasileira, 20%. Isso significa mais ou menos 170 milhões de hectares. Desses 170 milhões de hectares, 120 milhões é para a área da cria, quer dizer, da reprodução, da multiplicação dos animais que vão ser a base da cadeia de produção. Então, veja que é muito importante a cria no Brasil, ela ocupa 120 milhões de hectares, é quase o dobro da terra necessária para toda a agricultura brasileira, que é uma das agriculturas mais importantes do mundo. Então, infelizmente, a gente fala ainda muito pouco da cria, da eficiência da cria,
mas eu queria deixar claro aqui que ela é extremamente importante. E se nós analisarmos os dados da recria e da engorda, o Brasil evoluiu muito em termos de suplementação de animais de recria, confinamentos, a parte de acabamento. O Brasil diminuiu muito a idade ao abate. Para termos uma ideia, nós abatimos praticamente 50% dos bois acima de 36 meses. Hoje isso representa 5%, quer dizer, tudo isso é evolução tecnológica. Mas se nós pegarmos a quantidade de bezerros produzidos por matriz, nós evoluímos muito pouco ainda. Nós vamos melhorar, tenho certeza disso, mas a tecnologia ainda não chegou para ser aplicada numa quantidade e numa frequência suficiente para mudar a eficiência da cria no Brasil. Professor, e a que o senhor atribui isso? Afinal de contas, me parece vamos dizer assim, para usar um termo um pouco mais pesado, me parece uma grande estupidez isso, né? Porque se não existe boi gordo, se não existe um bezerro de qualidade, se não existe uma vaca muito bem nutrida, qual que é a raiz desse raciocínio aí? Nós ainda temos o sistema da cria como o sistema onde o produtor acaba não enxergando muito a questão da aplicação da tecnologia, porque um exemplo claro que a gente sempre discute, por exemplo, você vai investir na recria, na engorda, rapidamente o criador enxerga o retorno do capital investido. Quando nós investimos na cria, nós temos que investir numa fêmea que vai crescer, que vai entrar em reprodução, que vai se tornar gestantes, que a gestação demora em torno de 10 meses, que vai parir, que vai desmamar um bezerro 7 meses depois. Então, são investimentos de longo prazo. Então, o criador ele não enxerga de uma forma clara ainda o custo-benefício de investir em tecnologias da reprodução para melhorar a eficiência reprodutiva. Já um criador que investe num confinamento, nós sabemos aí que 90 dias depois ele está com retorno já no abate dos animais. E o ciclo da cria, ele é um ciclo muito mais longo e que faz com que, às vezes, as pessoas não enxerguem a aplicação da tecnologia. Um exemplo claro é que o Brasil ainda, por exemplo, vamos falar uma tecnologia, inseminação artificial. Nós ainda inseminamos muito pouco o rebanho brasileiro como um todo. Então, nós temos em torno de 80 milhões de matrizes no Brasil e estamos inseminando em torno de 16%, 17% dessas matrizes em idade reprodutiva. O mundo todo, se nós pegarmos dados mundiais, o mundo insemina 22% das matrizes. Então, nós, em termos médios, nós inseminamos abaixo da média mundial, certo? Quer dizer, o criador brasileiro ainda está aplicando uma das tecnologias que é muito comum, né, na pecuária, que é a inseminação artificial. Por que inseminar? Para melhorar geneticamente, para ter ganhos adicionais na pecuária. Então, nós ainda não usamos pouco. Nós estamos melhorando muito. Nós passamos de 5% de vacas inseminadas há 20 anos e estamos chegando hoje já próximo dos 20%, quem sabe daqui 1 ou 2 anos. Então, nós quase que vamos quadruplicar a quantidade de vacas inseminadas. Nós partimos de um número muito pequeno. E outra, o Brasil tem um rebanho extremamente grande. Então, 1% de aumento do nosso rebanho significa um movimento enorme em termos de produtos, né, para a inseminação artificial, que é um exemplo que eu estou dando. Então, tudo isso aí está sendo analisado. Nós vamos melhorar bastante os processos, mas a gente ainda tem bastante para evoluir, principalmente na cria, que ocupa, volto a dizer, a grande parte das pastagens do Brasil. A cria, vamos imaginar o seguinte, hoje o senhor poderia citar, por exemplo, as taxas de prenhez, como é que é, para a gente fazer uma conta aqui juntos, porque eu acho que é um número estarrecedor o tanto de dinheiro que fica em cima da mesa que a gente está, né, a gente está deixando de capturar um valor gigante, né? Por exemplo, nós temos um potencial de produção de carne no Brasil espetacular, né? Uhum. E, logicamente, o primeiro elo dessa cadeia é o sistema da cria. Nós estamos aumentando a quantidade de animais confinados, estamos diminuindo a idade do abate,
mas a gente parte sempre de um número de bezerros produzidos pelas matrizes que nós temos. Então, uma forma de aumentar a produção de carne é, logicamente, melhorar o sistema de recria e engorda, que é o que nós estamos fazendo muito bem. O que nós não estamos fazendo muito bem ainda é aumentar a quantidade de bezerros produzidos por vaca em reprodução. Então, um exemplo muito simples aí. Se nós temos 80 milhões de vacas em reprodução, nós produzimos 60% de bezerros, nós estamos produzindo aí 48 milhões de bezerros por ano. Então, 60% de bezerros por 80 milhões de matrizes. E esse é o número estatístico, né, pelos levantamentos que nós temos, certo, do IBGE, do Ministério da Agricultura, esse é um número bem próximo aí da realidade. Mas você sabe que a gente poderia estar produzindo 80% de bezerros por matriz, como vários países do mundo fazem. Então, inúmeros países, com a quantidade de matrizes, eles produzem 80%. E nós estaríamos falando aí de 64 milhões de bezerros, e não mais de 48 milhões. Então, próximo aí a 20 milhões de bezerros a mais, somente corrigindo um índice da eficiência reprodutiva, né, que é a taxa de bezerro produzido por matriz em idade reprodutiva. Isso significa bilhões de reais a mais para a cadeia de produção. E isso está ligado diretamente, óbvio que há outros fatores também, mas está ligado diretamente à questão da nutrição também, né? Sem sombra de dúvidas. Um dos maiores problemas da baixa eficiência reprodutiva está na nutrição. Os animais criados a pasto no Brasil, você sabe que muito dos pastos têm deficiência mineral, deficiência de fósforo, de cobalto, de zinco, certo? Então, a suplementação mineral é extremamente importante para a nossa pastagem tropical e ainda, infelizmente, né, dados de quem trabalha com mineralização, sabe que o percentual de animais mineralizados corretamente no Brasil está aquém dos 50%. Então, vejam que esse já é um gargalo. Outro gargalo é a suplementação proteica e energética. Então, se o animal não tem uma pastagem bem manejada, que ofereça quantidade de energia e proteína adequada, acaba não tendo uma condição corporal dentro dos padrões desejáveis para poderem responder a um programa reprodutivo e acabam tendo baixa eficiência. Então, corrigir mineralização, corrigir a suplementação energética e proteica do rebanho brasileiro é extremamente importante. Lógico, isso não é fácil, é complexo, depende da região que o produtor se encontra, depende da qualidade do solo, da qualidade das pastagens, mas, de uma forma geral, isso aí é um conceito, né? O criador, obrigatoriamente, se ele quiser melhorar a eficiência reprodutiva, ele tem que se preocupar com uma boa pastagem, uma boa mineralização, uma boa suplementação proteica e energética para que ele possa otimizar a eficiência reprodutiva do seu rebanho. Professor, vocês aí, nós estamos já caminhando para o finalmente aqui da nossa prosa, está muito boa a conversa. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre o trabalho que vocês desenvolvem aí na USP, porque vocês fazem um trabalho, vamos dizer assim, de ciência aplicada, inclusive em conjunto com empresas do setor, né? Exato. A Universidade de São Paulo, ela está se abrindo cada vez mais, e isso é muito importante, para trabalhar em parceria com a sociedade, com as empresas do setor. Isso é extremamente importante. Nós temos que sair do muro que cerca a universidade para trabalhar diretamente com a sociedade. E é isso que a gente tem feito, certo? E é isso que a universidade tem feito e cada vez mais otimizado essa integração com a sociedade. E hoje, a nossa faculdade, certo? O nosso laboratório, um dos focos, um dos pilares de sustentação é a parceria com o setor produtivo, né? Logicamente, com projetos definidos, com projetos bem delineados, na tentativa de otimizar processos, levando em consideração a realidade nacional. Às vezes, nós temos pouca informação numa realidade
brasileira, uma realidade tropical que é totalmente, às vezes, diferente, como nós sabemos, né, de realidades de climas temperados ou de realidades ou de fazendas americanas ou europeias que têm um sistema de manejo totalmente diferente. Então, eu acreditamos muito nessa importância e estamos fazendo, e, historicamente, sempre fizemos e estamos reforçando as parcerias para que a gente possa fazer um projeto sempre positivo, tanto para a sociedade, quanto para a universidade, quanto para a formação de pessoas, né? Porque todos esses projetos, né, estão vinculados a alunos de graduação e pós-graduação, estão sendo formados para entrarem no próprio mercado e ajudarem a que o setor tenha pessoas qualificadas para seguir em frente aí, para que a gente cada vez mais tenha uma pecuária cada vez mais produtiva e lucrativa. Maravilha. Professor, eu queria agradecer imensamente sua presença aqui no Fala Carlão. Infelizmente, nosso tempo é curto, nosso tempo acabou, mas considere o nosso programa sempre à sua disposição. Toda vez que o senhor tiver um importante, um fato relevante e quiser compartilhar conosco, a gente está aqui às suas ordens, viu? Eu que agradeço, Carlão. Prazer mais uma vez estar participando do seu evento aí. Sucesso. É isso aí, gente. Eu falei aqui com o professor Pietro Maruzelli, professor da USP, uma sumidade quando o assunto é eficiência reprodutiva do nosso rebanho brasileiro. E eu quero convidar vocês todos que ainda não se inscreveram no nosso canal, a hora é agora, se inscreve no nosso canal, aperta o sininho aí para você receber todas as nossas notificações. Lembrando, então, que esta semana é a Semana da Nutrição Animal aqui no Fala Carlão, num oferecimento, num apoio institucional da Asbram, a nossa Associação Brasileira das Indústrias de Suplementos Minerais, e o apoio, o patrocínio oficial da nossa plataforma Agro Revenda. Valeu, pessoal! Eu vejo todo mundo no nosso programa de amanhã.